Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de Física do Ensino Médio, hoje tratando sobre lançamento oblíquo no vácuo. Mas isso a gente vê na sequência. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar andamento ao curso de Física do Ensino Médio. Estamos no módulo 5, movimento horizontal e lançamento oblíquo no vácuo. E hoje, na aula 2, a gente vai falar sobre lançamento oblíquo no vácuo. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também deixe o seu like. Ok? Então vamos começar. Lançamento oblíquo no vácuo. Então, na aula passada, a gente iniciou esse tema sobre lançamento horizontal e lançamento oblíquo, falando sobre lançamento horizontal no vácuo. E hoje a gente vai dar andamento a esse tema. Então, vamos lá, Considere um corpo sendo lançado com velocidade v0 numa direção que forma com a horizontal um ângulo θ, ângulo de tiro, que a gente chama. Então, diferentemente do que tratamos na última aula, quando foi tratado lançamento horizontal, como utilizamos como exemplo a mesa, lançamento a partir de uma mesa ou de um avião, Então, um projétil, alguma coisa lançada de um avião. Hoje a gente vai estar, digamos assim, fazendo esse lançamento a partir, digamos assim, do solo, do ponto inicial, que, como está dito aí, formando um ângulo, que esse ângulo é o ângulo θ, um ângulo de tiro com uma velocidade inicial v0, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Desprezada a resistência do ar, a aceleração do corpo é a aceleração da gravidade, tá bom? Então, a partir do momento que é lançado esse corpo, ele fica sujeito à aceleração da gravidade G, tá certo? A trajetória descrita em relação à Terra é uma parábola. Primeiro ponto fundamental aqui para a gente já memorizar isso. A forma da trajetória para esse lançamento oblíquo é uma parábola. Lembrando que a gente está desprezando a resistência do ar, então como se fosse considerado ali no vácuo. Então, o formato dessa trajetória com lançamento oblíquo, como a gente pode ver na figura número 3 aqui, lançamento oblíquo no vácuo, é uma parábola. E aí a gente vai definir quem são esses elementos H e esse A aqui, mais à frente. Então, a distância horizontal que o corpo percorre desde o lançamento até o instante que retorna ao nível horizontal do lançamento é denominado alcance A. Então, já, primeira definição, eu tenho aqui o ponto do lançamento do corpo. Ele vai percorrer a trajetória formada no formato de parábola e vai retornar ao nível digamos, do solo, no horizontal. Então, essa distância do ponto de lançamento até o ponto de queda, de volta à superfície, a gente chama de alcance, denominado de A. Beleza? O máximo deslocamento do móvel na direção vertical chama-se altura máxima H do lançamento. Então, da mesma forma, o corpo está sendo lançado aqui no instante inicial, onde H aqui é 0. Ele vai formar lá a parábola e vai atingir o ponto máximo para depois desse ponto máximo começar a descida. Ou seja, esse ponto máximo é denominado como altura máxima e definido aqui como H. Ok? Seguindo, o movimento descrito pelo corpo pode ser considerado como resultado da composição de dois movimentos simultâneos e independentes. Um movimento vertical uniformemente variado, cuja aceleração é a da gravidade, e um movimento horizontal uniforme, pois na horizontal não há aceleração. Então, muito importante o que está sendo dito aqui, certo? No lançamento oblíquo, como a gente mostrou também na semana passada no horizontal,
nós temos dois tipos de movimentos simultâneos, né, ocorrendo, né, ao mesmo tempo, que é esse sendo decomposto, né, esse vetor na componente vertical. Esse movimento relacionado à vertical é uniformemente variado, né, com aceleração constante e igual à aceleração da gravidade, como já explicamos. Com relação ao movimento na horizontal, é um movimento uniforme com velocidade constante, sendo que essa velocidade, essa componente da velocidade projetada no eixo x, que a gente vai chamar de v de x, é uma velocidade constante, ok? Por que é constante? Porque a aceleração na horizontal, né, no movimento horizontal, é nula. É nula, né? Vamos analisar separadamente cada um desses movimentos componentes, ou seja, o Vy e o Vx. A velocidade vertical, no caso, é horizontal. Movimento vertical, move, né? Movimento uniformemente variado. Então, temos aqui a figura 4, né? O módulo da velocidade vertical Vy, né? Que está aqui em cima, varia como no lançamento vertical para cima. Então, em cada ponto, né, a gente vai ter um valor específico da velocidade Vy, que corresponde à componente do eixo Y, né, da componente do vetor velocidade no eixo Y. Tá bom? Então aí a gente tem alguns pontos característicos onde eu estou, né, digamos assim, mostrando o valor, né, os valores, né, da velocidade Vy com relação ao eixo Y. Então vamos lá. Consideremos o eixo Y com origem no ponto de lançamento e orientado para cima. Então, subindo, né, eu tenho valores positivos e no sentido contrário, negativo. A aceleração escalar do movimento vertical será A igual a menos G, né, por causa, né, já falamos, a aceleração da gravidade, ela tem um sentido, né, para baixo. Então, se eu estou pontuando aqui para cima como orientação positiva, então A igual a menos G. Tá? Continuando, se projetarmos a velocidade de lançamento V0 na direção do eixo Y, aqui, né, V0, vamos projetar no eixo Y, que a gente vai chamar V0Y, a componente no eixo Y do vetor V0, obteremos a velocidade inicial vertical V0, tá? Cujo módulo, figura 4, é dado por quem é esse módulo? V0 é V0y é igual a V0 seno de θ, projeção aqui no eixo Y. V0y é igual a V0, o meu vetor, seno de θ. Ok? Por quê? Lembrando aqui, o V0y é o mesmo que esse lado aqui, ó, maior aqui do triângulo retângulo, desse triângulo retângulo aqui representado. Então, como seno é cateto oposto sobre hipotenusa, que é V0, então esse meu cateto oposto vai ser a hipotenusa V0y vezes o seno do ângulo θ, tá bom? Que é o que está aqui. Continuando, sob a ação da gravidade, o módulo da velocidade vertical Vy diminui à medida que o corpo sobe. Então, no lançamento ele tem esse módulo aqui, né? Nesse segundo ponto ele já tem um módulo menor, atingindo, né, a altura máxima. Nesse ponto da altura máxima, minha componente vertical é nula, né? O vetor nulo, Vy é igual a zero. A partir daí, né, desse ponto máximo, na descida, ela vai estar apontando para baixo, né, como está mostrando ali. Vy está aqui, né, apontando para baixo. Beleza? Então, na figura 4, representa a velocidade Vy, o vetor Vy, em várias posições do corpo. Né? Já mostramos no lançamento, no ponto intermediário na subida, no ponto máximo e já aqui na descida.
tendo-se omitido a componente horizontal, né, que no momento a gente não está tratando, a gente vai tratar na sequência. Como o movimento na direção vertical é uniformemente variado, né, já falamos isso, valem as funções, né, y, que é a posição com relação à vertical, né? É v0y,t, velocidade inicial, né, módulo da velocidade inicial, vezes o t, tempo, mais a t2 sobre 2, né? A aceleração sobre 2 vezes t ao quadrado. Essa equação da mecânica se aplica aqui nesse movimento vertical. Também sabemos que, no caso do VY, tá, é igual a V0Y mais AT. Né? Essas expressões já são conhecidas nossas. E também, né, VY ao quadrado, V0Y ao quadrado, mais 2AY. Lembrando, né, que aqui temos que substituir, né, o A pela aceleração da gravidade. A normalmente A igual a menos G. Né? A gente está colocando a fórmula geral, mas em movimento, assim, lançamento oblíquo, né, no vácuo, né, como já estamos explicando, a aceleração é sujeita, a aceleração que está, né, agindo, né, nesse sistema é a aceleração da gravidade. Beleza? Nessas funções, como a trajetória foi orientada para cima, a gente orientou para cima, aqui, ó, positivo para cima no nosso gráfico, a aceleração escalar é A, que é igual a menos G. Tá? Por que menos G? Porque a aceleração da gravidade é apontada para baixo, sentido contrário aí do que eu estipulei o eixo Y. Para calcular a altura máxima do lançamento, H, pode-se utilizar a fórmula seguinte, cuja dedução se encontra no quadro ao lado. Mais à frente, no outro slide, a gente vai mostrar rapidamente como chegou a essa expressão. Tá? Mas aqui, de antemão, a altura máxima, né, é dada por V0 ao quadrado, módulo de V0 ao quadrado, vezes seno ao quadrado do ângulo θ, dividido por 2G. Uma expressão muito importante, né, pois em alguns casos é pedido essa informação, e se você já tiver de pronto essa informação, você não precisa desenvolver nada, já aplica direto, tá certo? Então, é uma expressão importante. Então, vamos lá. Altura máxima. Vamos mostrar aí mais algumas informações interessantes sobre o que a gente viu até agora. No ponto mais alto da trajetória, né, aqui no alto, meu y está aqui, é o h. E o meu vy está indicado também. Qual é a da velocidade vertical? Como eu falei, nesse ponto máximo é zero, é nulo. Tá bom? Então, pela equação de Torricelli, temos que vy ao quadrado igual a v0y ao quadrado mais 2gh. Ok? Aqui faltou 2a vezes o y, 2ay no caso. Tá? Faltou ele indicar aqui, mas aqui do lado a gente vai substituir e vai aparecer. Na hora de passar aqui, acabou de alguma forma deletando. Então, como nós sabemos, né, vamos lá, que a velocidade y no ponto mais alto é zero, né, então basta substituir aqui vy ao quadrado por zero. Meu v0y eu vou ter, né, que é a velocidade de lançamento, né, o módulo, né, tá aqui, mais 2 vezes o ar, né, que não está aparecendo aqui, né, que não sei por que não apareceu, que é menos g, como eu já falei, e o meu y, que nesse ponto máximo é o h, né, da equação de Torricelli. Então, está aqui, menos 2gh. Então,
eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse menos 2GH para o outro lado da equação, com o sinal trocado, vai ficar positivo, 2GH é igual a V0y ao quadrado. Então, o que eu quero, no caso aqui, ó, é a altura máxima, H, meu H vai ser V0y ao quadrado dividido por 2G. Ok? Também é uma expressão muito interessante para a gente saber que, né, conforme a outra, pode ser utilizada, né, com bastante rapidez se a gente já tiver em mente esses conceitos aí, principalmente o de velocidade VY0 lá na altura máxima. Isso já simplifica bastante os nossos cálculos, né, vamos dizer assim. Mas V0y é igual a V0 seno de θ, né, como a gente já tinha comentado. Né? V0y é aquele elemento, né, que aqui não está sendo destacado, mas a gente mostrou na figura dos slides anteriores. V0y é igual a V0 seno de θ. Já havíamos mostrado esse desenvolvimento. Então, logo, quem é meu H? Eu vou pegar aqui o V0y, que é V0 seno de θ, e substituir aqui, ó, que vai me dar V0 seno de θ ao quadrado sobre 2G. Então, meu H, V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2G, é o que a gente já tinha mostrado anteriormente. Aqui a gente está demonstrando como chegou a essa expressão do H máximo. Então, vamos lá. Agora no movimento horizontal, que é o movimento uniforme, tá? Como a gente já havia mostrado. Então, vamos lá. Consideremos o eixo X agora, com origem no ponto de lançamento, né? Coincidente ali o ponto que a gente trabalhou, né? A parte vertical, o VY, e orientado no sentido da velocidade horizontal, ou seja, da esquerda para a direita, positivo, tá? Então está aqui os Vx, né, para a direita. Dada pela projeção sobre esse eixo da velocidade de lançamento V0. Então, da mesma forma como achamos o Vy, o Vx também é a componente, né, do vetor V0 projetado no eixo X, como aqui, tá? Então, aqui é o meu Vx, a projeção do vetor V0 sobre o eixo X. Beleza? E outra informação, como é movimento uniforme no movimento horizontal, as velocidades são constantes. Então, aqui embaixo, né, a velocidade Vx é a mesma daqui nesse ponto intermediário, que é a mesma no ponto da altura máxima, que é a mesma já na descida. Então, a velocidade é constante, é um ponto de importância para se guardar. A velocidade horizontal Vx permanece constante durante o movimento. O módulo da velocidade horizontal Vx é dado por, tá? Esse módulo. Aqui tem o ângulo θ, né, nesse triângulo, retângulo. O Vx vai ser o cateto, né, adjacente ao ângulo. E para eu encontrar esse ângulo, eu posso usar aqui a definição de cosseno, né? Cosseno do ângulo θ é igual a cateto adjacente, que é o Vx, sobre a hipotenusa, que é V0. Então, meu Vx vai ser o V0 vezes o cosseno de θ. Então, V0 cosseno de θ é a minha Vx, o módulo do meu Vx, como está indicado aqui embaixo. Módulo da velocidade horizontal V de x. Vx, V0 cosseno de θ. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Continuando, né, a figura 5, na qual não foi representada a velocidade vertical Vy, agora só está sendo enfatizada aqui a velocidade horizontal Vx, mostra que qualquer que seja o ponto da trajetória em que o corpo esteja, a velocidade horizontal é sempre a mesma, ou seja, constante, como já havia antecipado em cada ponto. No lançamento, o valor intermediário na subida, no ponto mais alto e já na descida. Então, Vx
o vetor Vx, que é o componente, né, a projeção do V0 no eixo x, é uma constante. Assim sendo um movimento uniforme, a função horária do movimento horizontal pode ser escrita deste modo: x é igual a Vx vezes t, que é a equação do movimento uniforme, né? Distância, né, x, igual a velocidade, que é a constante do eixo x, vezes o tempo. A fórmula que nos permite determinar o alcance A em função da velocidade V0 e do ângulo de tiro θ, A igual a V0 ao quadrado, vezes seno de 2θ igual a G. Né? Então, essa também é uma expressão de muita importância, né? Porque ela nos dá, né, o alcance, ou seja, a distância do ponto de lançamento até o ponto de retorno, né, do corpo naquela mesma, no mesmo nível. Né? Então, essa distância, esse alcance, é dado pela velocidade, o módulo da velocidade inicial ao quadrado, seno de 2 vezes o ângulo de tiro, né, o ângulo θ, sobre a aceleração de gravidade, que é g. Por essa fórmula, verifica-se que o alcance máximo, para o lançamento com dada velocidade v0 é obtido quando seno de 2θ for igual a 1. Então, para termos o alcance máximo, né, temos condições de descobrir qual é o valor desse ângulo θ. Ou seja, o seno de 2θ é igual a 1 para termos o alcance máximo. Então, para que a gente tenha esse alcance máximo, o seno de 2θ tem que ser 90 graus, porque o seno de 90 é igual a 1. Ou seja, o θ vai ser 90 dividido por 2, o θ sendo 45 graus. Ou seja, colocando, né, a posição de tiro ali, né, de 45 graus, eu vou ter o meu alcance máximo, a maior distância na horizontal. Esse alcance do lançamento, né, como é que a gente chegou a isso aí? Então vamos lá. Quando o corpo retorna ao nível de lançamento, meu VY, né, que é a variação, né, da altura na vertical em cada ponto, meu VY é igual a menos V0Y. A posição aqui, a velocidade vai ter o mesmo módulo, mas sentido contrário, já que subindo ela é positiva e na descida ela vai estar em sentido contrário ao que eu estipulei como positivo do eixo X, Y, desculpa. Estipulei eixo Y positivo para cima e o VY aqui, né, quando ele retorna, né, ao nível de lançamento, né, no mesmo nível, ele tem o mesmo módulo do VY, do V0Y, né, mais o sentido contrário, por isso negativo. VY é igual a menos V0Y. Logo, sendo A igual a menos G, temos que VY é igual a V0Y mais AT. No retorno, meu VY é igual a menos V0Y. Então, menos V0Y é igual a V0Y menos GT, já que o A é menos G. Então, o tempo é igual, passando o V0Y para cá negativo, ficar 2V0Y, passando menos GT para o outro lado, vai ficar mais GT. Então, meu tempo é igual a 2V0Y dividido por G. Ok? 2V0Y dividido por G. Então, seguindo. Durante esse tempo, o corpo avança horizontalmente a distância A, alcance assim, x igual a A. Então, aquele tempo é o tempo para ele o tempo de partida, né, do V0 até o tempo que ele retorna ao nível horizontal. E esse alcance
que a gente denomina aqui como x. Como x é igual a vxt, na horizontal, como a gente já sabe, V0y é igual a V0 seno de θ, como já definimos anteriormente, e o Vx, V0 cosseno de θ, a gente tem que o alcance vai ser Vx vezes o tempo que a gente viu, que é 2V0y sobre g. Daqui, Vx vezes t, que é o meu alcance, que o A é o mesmo x, né? Que a gente está querendo demonstrar aqui. Então, meu A é igual a V0 cosseno de θ, que é o meu Vx, V0 cosseno de θ, que multiplica 2V0y. Que é V0y? Que a gente já demonstrou, que é V0 seno de θ. Então, está aqui o V0y, V0 seno de θ, dividido pela gravidade, por g. Tá bom? Então, a gente, utilizando as informações já definidas anteriormente. Isso aqui é só para a gente chegar a demonstração, né, para como chegamos ali ao alcance, né, a fórmula do alcance. Então, como 2 seno de θ cosseno de θ é igual a seno de 2θ, lá da trigonometria, né, a gente tem que o A vai ser V02 vezes seno de 2θ sobre G. Então, essa é a expressão do alcance. Ok? Então, já temos aí a expressão do alcance, a expressão do H, e como a gente, né, pode, né, digamos assim, utilizar essas fórmulas para fazer esses cálculos. Continuando, nessa condição, no caso aqui, né, a gente volta àquela condição de altura máxima, alcance máximo, né? A gente deu essa paradinha ali só para fazer a comprovação do alcance, né, de demonstração, mas voltando àquela premissa, né, do alcance máximo, que é com ângulo θ de 45 graus, como a gente mostrou, há uma relação simples entre o alcance máximo e a altura máxima, h. Tá? Essas relações são de extrema importância. Então vamos ver. Substituindo θ por 45 graus nas respectivas fórmulas, vem. Então, de posse dessas expressões, né, que a gente viu do alcance do H, primeiramente do alcance máximo. Vamos ver. V02 seno de 2θ sobre G. Né? Foi a expressão que a gente encontrou para o alcance geral. Né? Mas para alcance máximo, eu vou substituir meu θ por quê? Por 45 graus. Então, V02, seno de 2 vezes 45. Por quê? O seno de 90, que é 1. Então, 2 vezes 45 sobre G. V02, seno de 90 sobre G. Seno de 90 é 1. Então, para meu alcance máximo, a minha expressão é V0 ao quadrado sobre G. O módulo da velocidade inicial ao quadrado sobre G me dá o meu alcance máximo. Tranquilo? E meu H máximo? Tá? Da mesma forma, utilizando a expressão que a gente já mostrou, H igual a V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2G. Se utilizarmos aqui o θ com 45 graus, vai ser V0 ao quadrado, seno de 45 ao quadrado sobre 2G. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, H igual a V02, que multiplica a raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45 ao quadrado, sobre 2G. Desenvolvendo, raiz de 2 ao quadrado é 2. Sobre 2 ao quadrado, 4. Então, 2 quartos, ou simplificando 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Dá meio. Então, aqui no parênteses dá meio, dividido por 2G. Então, vai ser V02 dividido por 2G, que multiplica 2, já que esse meio aqui ele vai trazer aqui o 2 para o denominador. 2 vezes 2, 4. Então, V02 sobre 4G
é meu H máximo, né? Aqui não está explicando, mas não está especificando aqui, mas é o meu H, essa expressão para o H máximo, já que eu estou usando aqui o ângulo de 45 graus, tá? É o meu, que já é, na realidade, é o H e o H máximo, como a gente já está detalhando desde o início, né? Então, esse é o H maiúsculo, é o H máximo. V0 ao quadrado sobre 4G. Então, perceba que, né, nessa aula a gente está trazendo aqui uma série de conceitos, uma série de fórmulas que se interrelacionam, tá? Então, a sugestão é que depois, né, vocês voltem a olhar com mais calma, focando nesses pontos, né, já que esse tema é de muita importância e é importante, né, você entender esse processo, tá? É muita informação num vídeo só, mas não tem para onde fugir, porque esse tema tem que ser tratado, né, digamos assim, dentro do mesmo, dentro da mesma sequência, né, para que não haja, digamos assim, uma separação do tema que é interligado, tá bom? Então, caso a coisa esteja, digamos assim, o número de informação para você esteja alto, sugestão após o vídeo, né, você mais tarde volte o vídeo novamente e pontue, né, essas questões que a gente está sinalizando e enfatizando, tá bom? Faz uma anotação, colocando ali, né, uma ao lado da outra, que você vai entender tranquilamente, tá certo? Então vamos continuar. Então, fechando, né, o nosso alcance máximo, como a gente viu, né, no slide anterior, é igual a V0 ao quadrado sobre G. E meu H máximo, é o H maiúsculo, é V0 ao quadrado sobre 4G. São parecidas, mas somente fica na aparência, porque na verdade a gente vê que há diferença, tá bom? Ou seja, qual é a diferença? O alcance máximo é 4 vezes a altura máxima, 4H, ok? Então aqui, só para fazer, só aqui nessa página a gente vê as relações entre alcance e altura máxima, né? E a relação entre elas propriamente dita. Então a altura máxima é igual a 4H, beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Portanto, no lançamento com θ igual a 45 graus, ou seja, para o alcance máximo, figura 6, está aqui, né? Nosso ponto de lançamento, nosso vetor V0, ângulo de 45 graus, vai lançar, formato de parábola, retorna no eixo horizontal, nesse ponto, do ponto inicial até esse ponto, como está indicado, é meu alcance máximo, e minha altura máxima é aqui, né, onde a gente tem aqui a velocidade Vy, no eixo Y é igual a zero, como a gente já mostrou. Ok? Então, o alcance a máxima é 4 vezes maior que a altura máxima H do lançamento, como a gente mostrou no slide anterior. É importante ressaltar que, considerando o movimento resultante, a velocidade V do projétil é sempre dada pela soma dos vetores componentes Vx e Vy. Tá? Ou seja, né, minha velocidade V em qualquer ponto, né, da trajetória parabólica é dada pelo Vx, que é uma constante, né, a velocidade horizontal, como a gente mostrou, é constante, o vetor Vx, mais o vetor Vy, que é a projeção, né, vertical do nosso vetor velocidade. Esse é o que vai estar variando, Vy. Então, está aqui, né, mais uma figura importante, a figura 7. Em qualquer ponto da trajetória, a velocidade resultante V é dada por V igual a Vx mais Vy. Então, no ponto inicial, V0 é V0y mais Vx. Esse é o ponto intermediário. Na subida, meu V é igual a Vx, que é constante, né?
mais Vy, que já é menor, que na subida, como a gente mostrou, a velocidade Vy vai diminuindo até se anular aqui no ponto de altura máxima. E nesse ponto de altura máxima, se a componente vertical é nula, o meu vetor velocidade é igual à velocidade horizontal, que é Vx. Tá? Do mesmo modo. Na descida, eu tenho que meu vetor velocidade, da mesma forma, né, é a soma vetorial de Vy, aqui apontando para baixo, mais Vx, que continua apontando para a direita, sem variação. E o ponto, né, de chegada, de retorno ao solo, eu tenho que minha velocidade V também é a soma vetorial de Vx, que continua constante, como a gente já havíamos falado, e o meu Vy, que é igual em módulo ao V0y, porém com sentido contrário. Tá bom? Tranquilo? Observe pela figura 7 que a velocidade V é sempre tangente à trajetória. Tá? Outro ponto fundamental aqui que eu acabei não chamando a atenção, mas estou chamando agora. Em todos esses pontos, né, no início, no meio, lá em cima, já na descida, em qualquer ponto, a velocidade V, a soma vetorial de Vx e Vy, é tangente à trajetória, em todos os instantes. No ponto mais alto da trajetória, tem esse Vy igual a zero, como a gente já chamou a atenção. E, portanto, o vetor V é igual ao Vx, tá? Ou seja, igual ao vetor Vx, né? A projeção da velocidade no eixo x, que é constante. Sendo assim, nesse ponto, a velocidade V tem módulo mínimo, ou seja, nesse ponto mais alto aqui é o ponto onde a velocidade V tem o módulo mínimo, já que nesse ponto Vy é igual a zero. Ao retornar ao nível horizontal de lançamento, V0, isso equivale a dizer que a velocidade escalar V do corpo no instante de retorno ao solo é igual à velocidade escalar V0 com que foi lançada a partir do solo. Tá? Essa velocidade aqui, V0, é igual a essa velocidade aqui, V. Ok? Em módulo é o mesmo. Aqui a gente está falando de módulo, né? Velocidade V, o módulo de V igual ao módulo de V0. Lógico que eles são vetores diferentes, já que tem sentido e direção diferente. Vamos a um exemplo para a gente, né, explicar um pouquinho, né, dos conceitos que a gente falou aqui nessa aula. Um corpo é lançado obliquamente no vácuo com velocidade inicial V0 de 100 metros por segundo, numa direção que forma com a horizontal um ângulo θ, tal que seno de θ igual a 0,8 e cosseno de θ igual a 0,6, adotando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine, letra A, os módulos das componentes horizontal e vertical da velocidade no instante de lançamento, o instante em que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. Letra C, a altura máxima atingida pelo corpo. E letra D, o alcance do lançamento. Então, né, vamos aí utilizando essa figurinha, né, para mostrar alguns pontos importantes. Né? Eu tenho aqui o nosso alcance, que é a distância, né, entre o ponto de lançamento até o retorno, né, do projétil ao solo. Temos o H, né, que não tem a setinha aqui, mas a gente já falou, né, que é o ponto de altura máxima, né, que o projétil atinge após o lançamento. E temos aqui no início, né, o desmembramento do vetor, no caso aqui V0, na componente vertical V0y e na componente horizontal Vx. Lembrando que Vx é constante, a velocidade na horizontal é constante em qualquer instante, e a velocidade no eixo vertical é um movimento variado com aceleração igual à gravidade, como a gente já demonstrou na aula de hoje. Então vamos lá. Desse triângulo, né, retângulo destacado, né, formado por V0,
Vx e Vy, tiramos o que nos interessa. Ele quer as projeções, né? V0y e Vx. V0y, como a gente mostrou, vai ser o módulo de V0 vezes o seno do θ. Tá? Então, V0y, V0 seno de θ. E Vx é o V0 cosseno de θ, como a gente já havia demonstrado. Continuando, como o V0 foi dado a 100 metros por segundo, deu também o seno de θ, que é 0,8, e o cosseno de θ, que é 0,6, o meu V0y é direto, né? 100 vezes 0,8, V0y em módulo, né? É 80 metros por segundo. E o Vx é V0 cosseno de θ, 100 vezes 0,6, direto aqui o Vx, 60 metros por segundo. Tá? Então, sabendo que o Vx é constante em todos os momentos, né, da trajetória parabólica, e o meu V0y, que ele vai diminuindo, né, à medida que vai subindo, ou seja, V0y é o maior, as outras velocidades verticais serão menores até atingir a velocidade nula no ponto mais alto, como nós já explicamos. Letra B. No ponto mais alto da trajetória, foi o que eu acabei de dizer, o meu Vy é zero. Como o Vy é igual a V0y mais AT, e meu A é igual a menos G, que é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado, temos aí que Vy é zero, V0y, como a gente viu, 80, o A é menos G, que é menos 10, está aqui menos 10T. Então, o tempo, né, até alcançar o ponto mais alto, vai ser 80 dividido por 10 dá 8 segundos, tá bom? Na letra C, substituindo t igual a 8 segundos na expressão y igual a v0yt mais at2 sobre 2, isso aqui para a gente encontrar o h máximo, né? Então, meu h máximo vai ser, no lugar do y, vai ser meu h máximo. Está aqui, sendo y igual a h máximo. O A menos G, já sabemos que é menos 10 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente tem que meu H, que é o que eu quero, é V0Y, que é 80. O tempo de subida que nós encontramos, 8 segundos. Menos 10 vezes 64 é o T ao quadrado. 8 vezes 8, 64, dividido por 2. 80 vezes 8, 640. 10 vezes 64, 640 dividido por 2 dá 320. Então, 640 menos 320 também dá 320 metros. A minha altura máxima, meu H máximo, aqui o ponto onde Vy é igual a zero, é igual a 320 metros. Para a letra D, ele quer o tempo total do movimento. Então, o tempo de subida mais o tempo de descida. Se ele leva 8 segundos para subir, como a gente mostrou na aula, ele também leva 8 segundos para descer. Então, 8 mais 8, 16. O tempo total vai ser igual a 2t, que é 2 vezes 8. O tempo total é igual a 16 segundos. Para o movimento horizontal, né, para a gente calcular o alcance máximo, x igual a vx vezes t. Esse t aqui é o tempo total, né, o tempo de subida mais o tempo de descida, que é igual a 16 segundos. Temos que x, que é o meu alcance, tá? Quando t é igual a 16 segundos, e Vx, que a gente já calculou lá atrás, que é 60 metros por segundo. Então, qual é o alcance desse projétil, considerando esse ângulo θ informado? Vai ser a minha velocidade Vx 60 vezes o tempo total, que é 16 segundos. 60 vezes 16 vai me dar um alcance de 960 metros. Ok? Com isso, a gente finaliza o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de encerrarmos, eu peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando o seu like, pois isso ajuda demais o crescimento do nosso canal. E também te peço que compartilhe o vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.